Hoje vamos falar sobre um assunto muito essencial, mas que muitas vezes a gente acaba ignorando: a autoestima. Você já parou para se perguntar como é que tá a sua autoestima hoje? Como que você tem lidado com ela? Como que você consegue lidar com a sua autoestima? Se você precisa melhorar ela, se tem alguma coisa aí que talvez você se sinta para baixo, cabisbaixo, e percebe que a sua autoestima não tá tão boa assim? Coloca aqui também nos comentários que eu vou gostar de saber como é que anda a autoestima de vocês. Será que a autoestima ela precisa ser cuidada? E como que a gente faz isso? No final desse vídeo eu vou mostrar para vocês 5 passos para você lidar, transformar e acolher a sua autoestima. Então fica até o final do vídeo porque vai valer a pena. Meu nome é Gabriela Menezes, sou psicóloga indiana e bem-vinda ao canal Epsic. Quando a gente fala de autoestima, a gente sempre pensa em gostar mais da gente mesmo, da gente se olhar no espelho, se sentir bonito, falar, eu me amo, eu tenho um amor próprio. Mas será que a autoestima é realmente só isso? Será que a autoestima ela se baseia apenas em você se olhar no espelho e ver que hoje eu acordei bem, eu acordei feliz, eu acordei alegre? Ou será que a autoestima envolve muito mais do que isso? Na visão de Jung, ele acredita que a autoestima também está ligada ao processo de individuação, ou seja, é o caminho para a totalidade da nossa essência. E hoje eu quero trazer ferramentas que vão ajudar você a encontrar o caminho de quem você realmente é, ou seja, o caminho que está ligado à sua autoestima, que está ligado à sua essência, o que faz parte de você. Uma autoestima saudável, ela traz uma independência emocional, ou seja, você para de se preocupar com o outro, para de se preocupar em julgamento, você para de fazer tudo pelo outro e começa a olhar para você, você começa a se preocupar com o seu bem-estar, com a sua felicidade, com aquilo que você quer fazer. Você se torna mais autêntico com seus costumes, escolhas, sentimentos, e você não precisa mais do outro para te preencher, para preencher um vazio que está dentro de você. Você mesmo consegue fazer isso sozinha. E entendam que quando eu falo de independência, é diferente de companhia. Companhia é quando a gente está com alguém que a gente gosta e a gente troca umas experiências, vivências, tá com alguém que agrega alguma coisa pra gente, agrega algum valor, seja no relacionamento, com os amigos, com a família, no trabalho, enfim. Mas a necessidade de estar sempre com o outro, ou de agradar ao outro, ou de fazer algo para o outro, em que o outro sempre precisa estar validando o que você faz, o que você fala, isso é dependência emocional. E é nesse momento que a autoestima ela começa a se sentir enfraquecida, a se sentir rejeitada, porque você não está fazendo algo por você, porque você gosta, porque você quer. Você está fazendo algo para agradar o outro. Você está fazendo algo porque o outro permitiu que você fizesse. E é justamente nesse lugar de ser deixada de lado que a autoestima ela precisa ser acolhida, precisa ser abraçada, amparada e enxergada por você. E como a autoestima ela pode transformar a sua vida, mudar a sua vida. Ela vai modificar, transformar, transmutar a maneira que você se enxerga. Vai trabalhar mais a confiança em você mesmo. O medo, a insegurança, o medo do julgamento não vai mais ser maior que você. Você começa a ser maior do que esses sentimentos. Então você não vai mais ficar preocupado em o que o outro vai achar de mim, o que o outro vai pensar da minha atitude, do que eu falo, do que eu penso. Não vai mais caber insegurança, porque você agora já conseguiu se preencher, já conseguiu se enxergar, já conseguiu ampliar todo esse sentimento que está dentro de você. Então não vai mais caber você abaixar a cabeça. Tudo se torna mais leve. É como se as coisas fizessem sentido. É como uma peça de quebra-cabeça. Quando a gente compra o quebra-cabeça e joga as peças na mesa, elas ficam todas embaralhadas. Todas as cores se misturam. Tem uma que está virada de cabeça para baixo. Então é como se a sua autoestima estivesse realmente assim quando você não olha para ela, quando você não acolhe ela.
ela fica toda bagunçada, perdida, não consegue se encontrar, não consegue ter uma direção ali. Só que a partir do momento em que você começa a separar as peças, seja por cor, seja por tamanho, seja começando pelas laterais, porque cada um cuida da sua autoestima do jeito que acha que faz sentido para você. Então, a partir do momento em que você começa a organizar as peças, parece que tudo faz sentido. Você começa a visualizar o quebra-cabeça. Você começa a visualizar o que aquela imagem pode se tornar. E a autoestima, ela é exatamente assim, ela precisa ser olhada, precisa ser vista, ela precisa ser organizada, ela precisa de alguém para direcionar ela, precisa que alguém vá lá comandando ela, guiando aonde ela deve ir, aonde ela pode melhorar. Só que se você deixa sua autoestima igual um quebra-cabeça, todo bagunçado em cima da mesa, como que você vai conseguir se olhar no espelho e enxergar quem você é? Não enxergar se você tá bonito, se você tá feio, se você tá com uma roupa legal ou se você tá com uma roupa rasgada. A autoestima, ela não é só isso, ela não é só o superficial, mas é que ela tá dentro de você. Vocês conseguem se olhar no espelho e gostar de quem você vê? A autoestima, ela fortalece o seu processo de individuação. E isso muda na forma como você lida com as frustrações, com as críticas, com os sonhos e com seus desejos também. Agora eu quero apresentar para vocês 5 passos na prática que vão ajudar vocês a lidar com a autoestima, a transformar e também a acolher a autoestima de vocês. O primeiro passo é você não se criticar e nem se julgar. Não se condene pelo tempo que você deixou de lado, pelo tempo que você não se olhou, pelo tempo que você não conseguiu acolher a sua autoestima. Não se condene pelo tempo que você perdeu pelas pessoas que você tentou agradar, e ao invés de você se agradar no meio do processo. A gente fica preso no passado, não vai transformar o futuro, muito pelo contrário, vai fazer com que você fique preso em uma situação que já aconteceu, que já foi, já houve uma mudança. Então não se apegue pelas coisas que você deixou de dizer, de agir, de falar, de se movimentar, da ação que você poderia ter feito, mas não fez. Deixe isso de lado, porque isso só traz frustrações. Então o primeiro passo é justamente a gente não se criticar, não se julgar e trabalhar o auto-perdão. Trabalhar a gente entender que tudo faz parte de um processo e que tá tudo bem. Se ontem você não se olhou, se ontem você não cuidava da sua autoestima, então você está tendo a oportunidade de fazer isso hoje. Então comece a partir de hoje e esqueça o que foi ontem, mas sempre trabalhando para o futuro, para o amanhã. O segundo passo é você olhar para dentro. Se questione, se pergunte: como que eu tenho lidado com a minha autoestima? Questione se você tem feito algo para agradar as pessoas à sua volta. E se no meio desse processo você deixou de se agradar, comece a fazer uma linha de pensamento de todas as coisas que você já fez. Não para se criticar, como eu falei no primeiro passo, mas para você entender em que ponto talvez esteja faltando melhorar, em que ponto talvez esteja faltando fazer um movimento. Olhe para dentro e pergunte o que você deixou de lado. O terceiro passo é você fazer pequenos movimentos. Então você vai começar a se reconectar com você mesmo. Sabe aquelas coisas que você sempre fazia, sempre gostou, mas por alguma razão, algum motivo, deixou de lado? Não pratica mais, não faz mais? Então, cria essa conexão novamente com isso que você foi deixando, que você foi esquecendo. E pode ser qualquer coisa, como cuidar da unha, do cabelo, da pele, ir para um passeio, estar com amigos, famílias, assistir um filme, uma série, qualquer atividade ou exercício, ou até mesmo costume que você tinha antigamente que hoje você não faz mais. Comece a repetir, comece a fazer de novo. São pequenos passos e pequenos movimentos que faz uma grande diferença lá na frente. Porque não tem como você querer dar um passo maior do que a perna. A gente primeiro precisa começar engatinhando para depois a gente querer andar. Então comece pequeno, comece aos poucos, comece devagar. Por isso que você vai começar se reconectando. Porque quando a gente se reconecta com algo que a gente já conhece, que a gente já tem um costume,
fica muito mais fácil ir para o próximo passo. E também, caso você já faça isso, já tenha esse costume de sempre estar fazendo algo que você goste e que você não deixou de fazer, então eu também indico para você avançar para o próximo passo, que é o quarto passo: fazer agora grandes movimentos. Então comece se aventurando por lugares ou por coisas que você nunca fez, que você nunca teve coragem de fazer, mas que talvez você sempre teve uma curiosidade, um interesse, mas nunca era a hora certa, nunca dava, nunca tinha tempo. Então comece a ter esse tempo. Tire um tempinho do seu tempo e comece a fazer coisas que podem estar dentro da sua realidade e se aventura por coisas novas. Pode ser pintar, desenhar, ir para um lugar diferente, ir para o cinema sozinho, ir para o shopping sozinha, ir para o parque sozinho, talvez. Então comece a fazer coisas fora da rotina. Comece a fazer coisas que você não estava acostumado a fazer. Experimente coisas novas, mas que vão te deixar satisfeito, feliz e vai agradar você. O quinto e último passo é você transformar a sua vida. Modifique a sua rotina, inclua algo que você gosta na sua rotina, inclua algo novo na sua rotina, inclua algo que você goste e que esteja de acordo com a sua realidade. E de preferência, faça isso sozinho. A gente tem que se acostumar a estar na nossa companhia e se sentir bem, e se sentir agradável, se sentir acolhido. É isso que a autoestima traz. A autoestima, ela não traz só beleza, vaidade, o empoderamento, mas ela faz com que você se sinta bem em qualquer lugar que você esteja, só por estar na sua companhia. Isso não é um processo simples. Como eu falei, não queira dar um passo maior que a perna. Então, vá indo aos poucos, vá indo devagar, nem que seja um passo atrás do outro. Esses 5 passos que eu passei para vocês, eles podem ser feitos e refeitos diariamente. E comece a prestar atenção em você, em que passo será que eu tô? Será que eu já comecei o 1 e o 2? Falta eu ir para o passo 3? Ou se você já está um pouco mais avançado, você já está no passo 4, então comece a colocar o 5 em prática. Ou se até hoje você nunca se questionou, nunca prestou atenção em nenhum desses passos, então comece novamente, vá para o início, vá para o primeiro passo e comece a trabalhar isso em você. Comece a transformar, a fortalecer a sua autoestima, para que ninguém te fale mais o que você é e quem você deve ser. Como eu falei lá no começo do vídeo, a autoestima não é apenas sobre gostar de quem você é, mas é um processo de autoconhecimento. Encontre aquilo que está faltando dentro de você e se pergunte: será que eu estou cuidando da minha autoestima do jeito que ela merece? Se esse vídeo fez sentido para você, curta e compartilha com alguém que esteja precisando fortalecer a autoestima. E coloca aqui nos comentários qual dos 5 passos você achou interessante, qual dos 5 passos aí está faltando para você colocar em prática. E também me coloca aqui nos comentários o que é autoestima para você. E lembre-se, a autoestima ela não é um ponto de chegada, é um caminho de encontro para o self. Para mais vídeos reflexivos de psicologia e também análises de filme na visão junguiana, inscreva-se aqui no canal É Psique. Até o próximo vídeo.